Se você ainda tem dúvidas sobre a utilização dos pré-fermentos, não sabe qual usar na sua massa, a biga ou o pulish, como eu preparo, como eu desenvolvo a minha massa utilizando esses ingredientes. Se você tem essas dúvidas, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar e desvendar de uma vez por todas o uso dos pré-fermentos. Então, vamos embora, vamos fazer pizza e vamos fazer pizza boa. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Pizzaiolo Felipe e no vídeo de hoje nós vamos fazer o preparo de pré-fermentos. Nós vamos aprender aí a desenvolver uma biga e a desenvolver um pulish, beleza? E obviamente que nós vamos fazer o preparo da massa e vamos também depois finalizar fazendo pizza e ver as diferenças do resultado final das nossas pizzas com esses dois ingredientes, beleza? Vamos direto para o nosso preparo. Então a gente vai começar utilizando 1,5 kg de farinha, tá? Para ambos, beleza? Para a biga eu vou utilizar 44% de água, tá? E para o pulish nós vamos fazer 1 para 1, tá? Então vai ser 1,5 kg de farinha e 1,5 litro de água, tá certo? Nós vamos usar 3 gramas de fermento, beleza? E vamos fazer o preparo manual, tá certo? Sem a utilização da maceira para nenhum dos dois preparos, para ficar similar, tá certo? Enfim, então vamos para o nosso preparo. A gente vai começar primeiro com a nossa biga, tá certo? Vamos então adicionar 660 ml de água, que são iguais a 44%, beleza? Depois, os 3 gramas de fermento biológico fresco, tá? Eu estou utilizando aqui. Muitas pessoas me perguntam sobre a utilização do fermento seco, beleza? Então, se eu for utilizar o fermento seco, a diferença do fermento seco para o fermento biológico é que o fermento seco ele é mais concentrado. Ambos têm a mesma função, têm o mesmo princípio ativo, que é o Saccharomyces cerevisiae, né, cerevisiae. Então, ambos têm a mesma função. A diferença é a concentração presente no fermento seco e no fermento biológico. A diferença de um para o outro é que no fermento seco eu tenho 3 vezes mais potência do que no fermento biológico. Então, ou seja, se eu utilizo 10 gramas de fermento seco, eu vou utilizar 30 do fermento biológico, beleza? Então, se eu estou utilizando 3 gramas aqui, eu utilizo 1 grama de fermento seco, tá certo? Essa é a diferença, tá bom? Mas isso vai de acordo com cada um, tá? Se você vai deixar a massa fermentando em geladeira, se você vai deixar fermentar em temperatura ambiente, vai mudar e alterar um pouco o tempo, tá? Mas, independentemente, os dois têm a mesma função e o mesmo princípio ativo, beleza? Então vamos lá. 3 gramas de fermento, 44% de água, tá? 1,5 kg de farinha. E agora a gente mistura, tá certo? Como eu falei para vocês, o preparo vai ser manual e a mistura da biga a gente vai fazer ela um pouco mais trabalhada, eu diria, tá? Geralmente o pessoal faz, né, que é como a gente vê aquela biga bem napolitana, é só a incorporação da farinha e a água e pronto, tá? Mas nesse caso eu vou fazer ela um pouco mais trabalhada, porque eu gosto do resultado. Para mim fica muito melhor quando você trabalha um pouco mais o pré-fermento, tá certo? Bom, então a nossa biga já está preparada, tá? A massa, como eu falei para vocês, bem trabalhada. Não é bem trabalhada a ponto de ter ponto de véu, né? Porque tem baixa hidratação, né? Vai ser bem difícil aqui desenvolver um ponto de véu nessa massa. Na mão, né? Talvez na maceira seja possível, mas enfim. Então, esse é o ponto que a gente quer aqui da nossa massa, tá? A gente vai fazer uma biga em bloco, beleza? Então, ela vai ficar aqui bem rígida, tá? E o que a gente vai fazer agora? A gente deixa essa massa aqui fermentar de 30 a 1 hora, beleza? E aí, depois a gente leva para a geladeira por 24 horas. Agora, vamos ao preparo do nosso pulish, certo? Então, beleza. Para o pulish, a gente utiliza 1,5 litro de água, os nossos 3 gramas de fermento e 1,5 kg de farinha, proporção de 1 para 1, tá bom? O pulish é um pouco mais fácil de fazer a mistura, porque é muita água, né? É a mesma quantidade de água para a mesma quantidade de farinha.
certo? E o polish, pessoal, tem um detalhe, tá? A parte da fermentação tem que ter bastante cuidado. Por quê? É muita água. Então, ou seja, quanto mais água na minha massa, tá? Quanto mais água no meu preparo, mais rápido fermenta, tá? Porque a hidratação aumenta a nossa fermentação, tá certo? Então, você vai deixar aí 30 minutinhos, dependendo, como eu estou utilizando aqui tudo em temperatura ambiente, eu não estou utilizando nada gelado para o preparo dos pré-fermentos, né? Eu geralmente não gosto de utilizar gelado, a não ser que eu faça na maceira para não aquecer demais, tá? Mas quando é na mão eu utilizo em temperatura ambiente, tá? Então, para o preparo do polish, é no máximo 30 minutinhos para as bactérias conseguirem se desenvolver e a gente já leva para a geladeira, tá? E geladeira, o mais frio possível que você puder, tá bom? Porque senão ele vai fermentar demais, vai se tornar muito ácido, ou às vezes você também pode fazer com uma duração menor de fermentação, né? Você pode, ao invés de fermentar 24 horas, fermenta 18, diminui. Mas você tem que ver de acordo com a geladeira que você vai, a temperatura, né, que você vai fazer essa fermentação, tá certo? O tempo em temperatura ambiente, no máximo 30 minutos, tá? Não deixe passar disso, tá bom? Porque você vai perceber que rapidamente essa massa vai fermentar, é bem rápido mesmo, tá bom? Com essa quantidade de fermento aqui, é bem rapidinho, já é feita a fermentação, tá? Então, mistura bem misturado. Bom, pessoal, feita a mistura do nosso polish, tá certo? Vou mostrar para vocês mais de perto aqui como que fica as nossas duas massas. Bom, essa é a consistência do nosso polish, certo? E aqui é a nossa biga, ok? Vocês podem ver, bem rígida, tá? 44% de hidratação. E o nosso polish, 1 para 1, 100% de hidratação. Agora, como eu falei para vocês, 30 minutinhos de fora, em temperatura ambiente, e depois a gente manda para a geladeira. Então, já temos aqui os nossos dois pré-fermentos preparados, certo? Vou mostrar aqui para vocês como que fica. Esse é o nosso polish e aqui temos a nossa biga, tá? Ambos com 24 horas de fermentação. Eu consigo principalmente manter o polish porque eu tenho uma geladeira que chega, né, a 5 graus ali, 4 graus, tá? Então é uma temperatura muito boa para se manter algo com a hidratação tão alta, tá certo? A biga eu coloco em outra geladeira que tem ali aproximadamente 8 graus, tá? De 8 a 11 graus. Por ter uma hidratação tão baixa, tá? De 44%, é viável não ser tão frio, tá bom? Para esse fermento ter força de desenvolver, beleza? Já para o polish, como tem hidratação muito alta, quanto mais frio, melhor. Lógico, nada que congele, tá bom? A gente não vai pôr no congelador, tá bom? O fermento ele morre em temperaturas abaixo de 4 graus, beleza? Fica uma dica. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui como que fica, para vocês verem bem de pertinho. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso polish. Olha que coisa linda, né? Bem bacana, certo? E aqui é a nossa biga. Como vocês podem ver aí, ó, né? Muito bem fermentada. É normal ficar assim mesmo, tá, pessoal? Porque é uma massa bem rígida, tá bom? Mas aqui nós temos, né, a parte da malha, né, da malha glutínica aí que se forma, mesmo sendo de baixa hidratação, ainda tem a malha glutínica, beleza? Enfim, então, ambos bem fermentados, vamos para o preparo da nossa massa. Então, pessoal, vamos dar início ao nosso preparo da nossa massa, tá certo? A gente vai iniciar pelo polish, beleza? Então, como que a gente vai fazer?
Vamos adicionar na masseira 450 ml de água para a gente chegar à hidratação de 65%, tá? Que é o que eu utilizo geralmente para iniciar minha massa, tá? Então eu inicio minha massa com 65%. Justamente como eu já expliquei, já temos aqui 1,5 litro de água, então a gente só adiciona mais 450 ml de água para darmos ali, para chegarmos, né, à hidratação de 65% referente aos 3 kg de farinha. Se você não tem dúvida sobre isso, veja os outros vídeos, tá, que eu falo muito sobre isso, tá certo? Tem até uma continha aqui em um dos vídeos que eu ensino, beleza? Enfim, então vamos lá para a nossa massa. A gente adiciona então os 450 ml de água, depois o polish, certo? Vou precisar de uma colher porque tem que retirar todo esse restante aqui de massa. Aí, pessoal, como fica bonito o nosso polish, muito bem fermentado, né? Essa massa aqui esponjosa, bem bacana, né? Vamos continuar na nossa massa. Então agora a gente adiciona os nossos 1 grama de fermento e depois 1,5 kg de farinha, certo? Então, agora a gente desenvolve a nossa massa, certo? Até aquele ponto plástico, perfeito? Para essa massa, nós vamos utilizar aí 75% de hidratação, beleza? Vai ser o nosso resultado final, tá? Eu estou ensinando para vocês auto-hidratação justamente porque você aprendendo a auto-hidratação, você aprende a desenvolver qualquer massa, tá certo? Então, preste atenção, tá? Vamos aprender a trabalhar com esse nível de hidratação, beleza? Aprender sobre farinha, sobre o uso correto de desenvolvimento do glúten, beleza? Porque dessa maneira vocês vão se aprimorar, tá? E vão aprender a trabalhar com qualquer tipo de massa, beleza? Então vamos lá, a gente vai finalizar depois com 3 gramas de sal, com 60 gramas de sal, tá? 2% de sal que eu uso nas minhas massas, beleza? E depois vamos adicionar o restante de água ali para o desenvolvimento da massa, certo? Então é isso aí, vamos finalizando o preparo da nossa massa, da nossa primeira massa, que é a massa com polish. Bom, pessoal, então vamos adicionar o sal. A nossa massa já entrou naquele processo de plasticidade, tá certo? E é o momento ideal para a gente adicionar o sal e depois ir finalizando a água, certo? Lembrando que os ingredientes devem estar frios, beleza? Farinha gelada e água gelada é o segredo. A gente já aproveita para ir adicionando o fiozinho de água. Lembre sempre, é um fio de água, certo? Então você deixa a massa recuperar, montar a estrutura novamente, e aí novamente você adiciona água gelada. Bom, pessoal, então a nossa primeira massa está pronta, certo? Olha aí o resultado. Massa 75% de desidratação com polish, beleza? Agora a gente vai bolear essa massa, retirar ela daqui, fazer o boleamento dela, já começar o preparo da massa com biga, tá certo? E aí só esperar fermentar. Então, pessoal, vamos ao preparo da nossa massa com biga, certo? A gente então
retira aqui a nossa biga de dentro do pote. E a diferença é que o ideal da biga é que a gente faça cortes, certo? Porque como ela é uma massa mais rígida, tá? A gente não adiciona de uma vez, diferentemente do polish, que é só você derramar lá, por ele ser mais líquido, né? Você consegue não prejudicar a maceira, não prejudicar o equipamento. A biga a gente corta para não ter esse problema de enganchar ali no espiral, né? E virar aquela... E além de espalhar farinha para tudo que é lado, tá certo? Então a gente faz pequenos cortes, adiciona dentro da maceira, tá? A gente vai seguir a mesma linha de raciocínio, 1,5 kg de farinha. Diferentemente nesse ponto é a água, tá? A quantidade de água. A gente vai utilizar, como tem menos hidratação, tá? A gente vai utilizar 1,290 litros de água, os mesmos 2% de sal, ou 60 gramas, e 1 grama de fermento biológico fresco. Beleza? Então, a nossa massa com o polish já está pronta, tá? Eu vou agora finalizar a nossa massa com biga. Enquanto essa massa vai preparando, eu vou bolear essa massa aqui de polish, tá? E a gente vai esperar a fermentação para fazer o preparo das nossas pizzas e descobrir aí, ver o resultado que a gente tem com cada tipo de preparo. Beleza? Então, vamos para as nossas massas, vamos para o nosso preparo aqui da nossa massa com biga e eu já volto com vocês. Aí, pessoal, como eu expliquei para vocês, tá? Faça esses pequenos cubos, tá certo? Que aí você consegue ter um preparo melhor na sua maceira, sem risco de danificar. E além de não espalhar, porque iria virar um bolo aqui numa coisa só, isso vai espalhar toda a farinha e líquido que você tiver aqui dentro, tá certo? E aí, ó, a fermentação aqui da nossa biga, que coisa linda. Isso tem um perfume maravilhoso, eu amo isso aqui. Bom, pessoal, então, enquanto a nossa massa de biga vai batendo, tá? Vou bolear aqui a nossa massa feita com polish, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas formas que podem ser boleadas, né? As massas com alta hidratação, tá certo? Então eu peso aqui, primeiro, os 330 gramas, que é a quantidade que eu uso para uma pizza grande, certo? E aí, uma que eu geralmente uso é com a própria espátula, você só posiciona e puxa, tá vendo? Depois, vem puxando, porque assim você tensiona a massa, tá? Eu particularmente gosto de deixar a massa com bastante tensão, por quê? Porque isso me auxilia no tempo de maturação que a massa vai suportar, tá certo? Obviamente que muita tensão não é tão aconselhado quando você quer alvéolos tão abertos, tá certo? Mas como eu trabalho fazendo uma fermentação, além de utilizar o pré-fermento, também faço a fermentação mais longa, né? Em torno de 48 horas, então eu consigo ter um bom resultado mesmo tensionando bem minha massa. E a tensão auxilia também para que minha massa não deteriore tão rapidamente, tá? Ela dure mais tempo fermentando, prolongue o tempo de vida da minha massa. Por isso que eu particularmente gosto de bastante tensão, tá certo? Então, essa com a própria espátula é uma forma da gente fazer as bolinhas, beleza? Bolinha feita, coloca aqui no potinho, tá certo? Outra maneira é simplesmente fazendo com o auxílio de dobras, tá vendo? Você puxa e solta, né? Estica. Isso aqui é o slap and fold, tá? Então você fez isso. Finaliza a bolinha. E pronto. Certo? Então, aí duas técnicas para vocês estarem boleando as massas com alta hidratação, tá? Vê o que é melhor para você, beleza?
Tem aquela, né, bem napolitana de você utilizar as mãos mesmo e fazer. Essa é um pouco mais difícil, tá? Eu gosto também de utilizá-la, mas para aprender assim, quer ver? Então é isso, ó. Você vai puxar, para uma mão você empurra e na outra você só faz esse auxílio. Massa finalizou, você puxa, faz a bolinha, fecha a pinça e pronto, tá certo? Essa exige um pouco mais de técnica, tá? Então, com o tempo você vai praticando e aí você consegue melhorar o seu resultado. Beleza? Então é isso aí. Vamos finalizar as nossas bolinhas aqui, tá? Finalizar o boleamento. Depois finalizar o boleamento da nossa massa com biga, esperar fermentar e vamos para a nossa pizza. Valeu! Então, pessoal, nossas massas já foram finalizadas, certo? Aqui temos a nossa massa com polish e aqui temos a nossa massa com biga, tá? Ambas com 75% de hidratação no total, tá certo? As diferenças são: uma inicia com 100% de hidratação no pré-fermento, certo? O polish. E a outra nós fizemos com 44%, que é o método tradicional napolitano aí de fazer biga, tá? Então, agora a gente deixa fermentar em temperatura ambiente por cerca de 45 minutos, tá? E depois levamos para a geladeira, e você pode aí deixar por 24 até 48 horas, dependendo da sua temperatura, né? Da temperatura que a sua geladeira alcança, certo? A minha eu utilizo a 5 graus de temperatura, beleza? Então eu consigo aí fazer uma fermentação, uma maturação nela, né? De até 48 horas, beleza? Bom, então vamos deixá-las fermentar, tá? E a gente volta com a nossa pizza, beleza? Para ver aí as diferenças que dá, se existe alguma diferença, tá? Utilizando o polish ou a biga, beleza? Então é isso aí. Se você está gostando do vídeo até aqui, deixa o seu like, tá? Isso é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer, para assim conseguirmos trazer conteúdo ainda melhor, né? Conteúdos ainda melhores, tá? Com equipamentos melhores e por aí vai, tá? É uma infinidade de coisas que são possíveis de serem feitas, né? Com o alcance, com o aumento do alcance que a gente tem através desse canal, certo? Deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilha com quem, se você conhece um amigo que está conhecendo, querendo aprender sobre o mundo de pizza, beleza? Então compartilhe com ele, tá? Tudo isso é muito importante para o nosso crescimento, certo? Então vamos para a nossa pizza e vamos embora. Vamos fazer pizza e fazer pizza boa. Então, pessoal, aqui estão as nossas duas pizzas, certo? Bom, como eu falei para vocês, né? Uma feita com polish e a outra feita com biga. Quero que vocês aí nos comentários digam qual é qual. Qual foi feita com polish e qual foi feita com biga. A da esquerda e a da direita, certo? Bom, independentemente de qualquer coisa, vamos nos atentar a alguns detalhes, tá? Aqui, como eu vou mostrar aqui para vocês, então essa é a nossa pizza feita com biga, certo? E desse lado temos a nossa pizza feita com polish. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o mais importante, vocês vão entender logo logo, não é o tipo de pré-fermento que a gente usa, tá? Mas o mais importante está na estrutura da nossa massa. Eu vou mostrar o porquê, tá? Aqui temos a nossa massa feita com biga, tá certo? Teve um bom salto de forno, né? Como vocês percebem, tá? Mas ela é um pouco extensível demais, tá? Por outro lado, temos aqui a nossa massa com polish. Vocês podem ver um belíssimo salto de forno, uma massa bem arredondada, né, as bordas aqui, ó, bem arredondadas, tá certo? Bem bonita mesmo, né? E o que eu vou mostrar para vocês, que vocês irão entender. O que muda em questão do salto de forno. Vamos cortar essas pizzas e vocês vão ver as diferenças. Então vamos cortar aqui a nossa primeira pizza com a massa de polish, tá certo?
A massa feita com polish, 75% de hidratação. E olha só que legal. Né? Temos aqui. Ó, como eu quero mostrar para vocês. Uma massa bem arredondada, né? Um salto de forno bem presente, tá? Bem arredondado, bem alto, tá certo? Aqui, ó, como vocês podem ver, o salto de forno dela é bem alto. E por que isso? Pela estrutura da massa, certo? A estrutura da massa é o que conta, é o que demanda, independentemente do tipo de pré-fermento que a gente usa, tá ok? Agora eu vou mostrar para vocês a diferença da nossa pizza feita com biga, tá? Como eu falei para vocês, é mesmo assim, ainda assim, uma pizza muito bonita. Mas vocês percebem a diferença de volume, tá? A diferença de volume que tem nessa massa. Olha o quanto ela se estende, tá certo? Por quê? Porque é uma massa mais extensível. Por quê? Porque eu fiz primeiro aquela massa, eu fiz primeiro a massa com polish, vocês lembram? Primeiro eu fiz a massa com polish, eu tava com foco e atenção 100% nela. Na da biga, eu errei o processo. Eu peço desculpas, mas é uma verdade. Eu errei o tempo da massa, tá? Errei o processo. E o processo, o erro, ele é visível na nossa massa, tá certo? Então ela não ficou com a estrutura boa, com uma boa estrutura, tá? E a gente percebe a diferença nessa extensibilidade que ela tem aqui, tá bom? Então através disso aqui a gente consegue ver, não teve tanto volume, tá? Diferentemente da nossa massa com a estrutura bem forte. Vocês, olha que coisa linda essas bordas aqui, extremamente arredondadas, né? Um volume extraordinário, certo? Então essas são as diferenças, tá? Independentemente do tipo de pré-fermento que a gente usa, da farinha, do tempo do forno, da temperatura, ao meu ver, o mais importante é a estrutura da nossa massa, tá certo? A estruturação da nossa massa é o mais importante. Obviamente que fatores como o W da farinha, a temperatura, a hidratação, conta. Mas se você não tiver uma boa estrutura, se você não souber fortalecer o glúten da massa e fazendo com que a massa tenha força suficiente para no salto, ela ter um salto, para no forno, na cocção, ela ter um salto, um bom salto de forno, você pode usar a melhor farinha que for, você pode usar 100% de hidratação, você pode usar a temperatura que for, e a massa não vai ter um bom resultado, tá certo? Porque a estrutura, olha isso aqui, gente, a estrutura é o que demanda o tipo do nosso processo, a finalização do nosso processo, beleza? Então o vídeo de hoje é isso, tá? Independentemente do pré-fermento que você utilizar, o mais importante, ao meu ver, eu, Pizzaiolo Felipe, tá? Acredito que o mais importante é a estrutura, é o nosso trabalho com a farinha, tá ok? Justamente por isso que eu trabalho com uma farinha nacional, justamente por isso que os vídeos que eu tenho feitos, todos são feitos com uma maceira de uma única velocidade, né? E a gente vê aí hoje em dia no Instagram, nas redes sociais, né? As pessoas têm o melhor maquinário possível, usam a farinha mais forte do mercado e blá blá blá, né? E a gente consegue isso aqui indo na contramão, diria assim, tá certo? Mas é porque o trabalho que é feito, beleza? Então no vídeo de hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal, beleza? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Agora é hora de comer essas belezinhas. Valeu!